Oi, no vídeo de hoje eu vou te mostrar as coisas que eu conquistei antes dos 40, porque eu tenho 37, com a ajuda do minimalismo. Vou falar sobre coisas que eu estou em processo de conquista, porque tem coisas que você não conquista e pronto, tem coisas que você tem que passar por um processo, tem que fazer aquilo todo dia para você ter, né, isso na sua vida. Então, se você gosta desse vídeo que fala sobre idade, minimalismo, como viver a vida de uma forma mais leve, você está no vídeo certo, vem comigo. Oi, eu sou a Lady Ramos, eu tenho um canal que fala sobre minimalista e vira e mexe eu trago algum vídeo para você falando sobre coisas que o minimalismo trouxe mais sentido, mais significado para minha vida. A partir do minimalismo eu vivo uma vida com mais intenção, e aí eu tô chegando ali perto dos 40, né, faltam 3 anos, e eu vi que muita coisa mudou na minha cabeça, o meu jeito de pensar, de agir a vida, né, de agir na vida mudou muito. Então eu selecionei ali alguns pontos, 10 pontos para trazer para vocês hoje sobre conquistas que eu tive com o minimalismo e que eu estou em processo, né? Porque as conquistas elas precisam ser diárias, sabe aquele ditado, mate um leão a cada dia? É tipo isso. Por exemplo, paz interior. Você não vai conquistar a paz interior e vai ser sempre a pessoa que mais tem paz, a pessoa mais tranquila. Não, porque todo dia vai aparecer um leão aí pra você ter que, né, derrotar, ter que vencer. Então a paz interior ela precisa ser trabalhada todos os dias. E a primeira coisa que eu conquistei com o minimalismo foi autocuidado consciente. Eu tinha antes muito autocuidado, só que eu me pautava no que estava na moda, no que as blogueiras estavam usando, no que estava vendendo, no que estava em alta. Então eu pintava as minhas unhas, eu pintava meu cabelo, eu usava muita maquiagem, só que eu usava a maquiagem errada pra mim. Eu usava a maquiagem que a blogueira loira dos olhos azuis usava. Eu pintava a unha de cores que eu nem gostava, mas eu só pintava porque era a unha que a famosa tava vendendo esmalte. Eu pintava meu cabelo porque a pessoa que tava em alta tinha um cabelo belíssimo, loiro, então assim, descoloria meu cabelo. Eu fiz muita coisa pautada no outro. Então, quando eu encontrei e conheci o minimalismo, eu comecei a focar em mim. O foco principal era o que eu gosto, o que faz bem para minha pele, o que faz bem para o meu cabelo. Então, eu conquistei antes do 40 o autocuidado consciente, que era uma coisa que antes eu nem tinha noção que existia, nem entendia, não sabia como funcionava. E dentro desse autocuidado consciente, eu também conquistei a segunda coisa, que foi consumo consciente. Eu passei a comprar só o que realmente era necessário e o que era importante para mim, né, no meu autocuidado. O que é importante para mim? Eu tenho caspa, então eu vou focar em um shampoo que controle a minha caspa, que acabe com a minha caspa, e foi isso que eu fiz. Eu uso um shampoo anti-caspa. Parei de pintar meu cabelo, né? Eu fiquei anos, eu fiquei acho que uns 2, quase 3 anos sem pintar meu cabelo. Esse ano passado eu usei o Enê, né? Que ele é uma química e tudo, que alisa e deixa escuro, mas é um processo muito demorado, trabalhoso, e aí eu entendi que não ia vingar pra mim, sabe? E aí eu parei, agora eu já estou de novo com meus cabelinhos brancos, ó, aparecendo, e tá tudo bem, porque, né, sou eu, é o meu charme, o meu cabelo é ondulado mesmo, assim, ele tem um brilho natural, então assim, pra mim tá ótimo. Eu só uso a maquiagem que vai me favorecer. O meu protetor solar é um protetor com cor, porque eu tenho melasma, com um fator mais alto para proteger meu melasma. A minha base é uma base específica para quem tem melasma, para tampar as manchas. Unha, não pinto a minha unha mais, porque eu não gosto de nenhuma cor. Eu gosto de um nude, um perolado, mas eu só pinto quando eu vou para algum evento, assim, muito, sabe? No dia a dia eu uso uma basezinha fortalecedora e protetora
E é isso, porque eu lavo roupa na mão, eu lavo louça, eu limpo casa, eu mexo com tinta, pincel. Então, assim, se eu for pintar, vai ser só um desperdício de dinheiro, energia, tempo e produto. Então, assim, eu descartei esse da minha vida e essa é a terceira coisa que eu conquistei com o minimalismo antes dos 40, que foi essa questão do desapego. Eu não sou mais apegada a nada mesmo, assim. Eu não sou apegada a roupas como eu era antes. Eu não sou apegada a bolsas, sapatos, objetos. Eu lembro que eu guardava coisas de quando eu era criança, eu tinha guardado. Eu lembro que eu guardava roupas, meu guarda-roupa era lotado, era aquele guarda-roupa que você abria e a roupa caía em cima de você, porque eu ficava acumulando roupas que eu já não usava mais, roupas que eu comprei e que eu nem gostava das roupas, sabe? E aí eu, tipo, desapeguei. Eu tenho essa conquista que eu gosto muito de dizer, né? Que eu sou uma pessoa desapegada de coisas, de objetos. Eu gosto de acumular memórias, experiências, de ter pessoas bacanas na minha vida. Esse é o meu foco. E a quarta coisa que eu conquistei antes de completar 40 anos com a ajuda do minimalismo, saúde física e saúde mental. Porém, essas duas são processos, gente. Ninguém conquista a saúde física plenamente. Eu não sei se vocês viram uma notícia que saiu de uma blogueira que ela tinha assim, a vida perfeita fitness, só que ela exagerou tanto, ela chegou num ponto tão alto que ela teve um problema muito sério. E ela se restringia tanto, deixava tanto de comer alguns alimentos, né? Em prol desse corpo perfeito, que aí ela acabou ficando muito doente, ela ficou com uma carência muito grande de vitaminas, né, de coisas importantes para o corpo dela, e por essa loucura, assim, de ter a saúde física perfeita. Eu acredito que as coisas mudam muito. Hoje, tal alimento é perfeito para sua alimentação, para sua dieta, e amanhã ele já pode ser um alimento não bom. Então, assim, a gente não precisa ficar extremamente enlouquecida por ter uma saúde física perfeita. Você tem que manter uma constância, né? Que é isso que eu tento fazer. Eu tento, durante a minha semana, comer o mais limpo e saudável possível. Mas se aparece a oportunidade de eu comer uma coisa, uma besteirinha, uma massa, que eu gosto muito, aliás, um chocolatinho, alguma coisa assim, eu vou comer, né, sem, tipo, ficar me policiando, não posso sair da minha dieta, eu não posso comer isso, mas eu sempre vou optar pelo mais saudável dentro dessa alimentação ali fora do saudável, sabe? Se for comer um chocolate, come uma quantidade pequena, come aquele chocolate que é mais cacau do que açúcar, né? Se for comer uma massa, come uma massa junto com uma proteína, que aí vai ajudar o seu corpo a administrar, né, o que tá entrando, né? Então, assim, ter essa consciência de manter a minha saúde física, né? Dentro da alimentação, exercícios também, gente. Eu tento fazer exercício pelo menos uma vez na semana. Eu tava tentando fazer, o meu namorado riu aqui, gente. Meu namorado não, meu noivo riu. Ele riu, ele tá aqui trabalhando. Esse som de teclado que vocês estão ouvindo é dele. E ele riu por quê? Porque ele malha 3 vezes na semana, olha! Às vezes 4, parabéns! Só que o meu ritmo eu não consigo, gente, não consigo mesmo. E aí a minha irmã que faz pilates comigo, então a gente tenta fazer pelo menos uma vez na semana. Esse mês eu acho que se eu fiz um treino de pilates foi muito, porque eu tava também com outros problemas, né, de saúde, então eu tava cuidando primeiro os outros problemas pra voltar a fazer exercício, mas agora eu vou voltar. E assim, eu nem digo assim que eu vou fazer 2 vezes na semana, porque eu não posso me comprometer com uma coisa que eu sei que talvez eu não consiga fazer. Mas eu vou tentar voltar a fazer 2 vezes na semana e ter essa consciência de que eu estou num processo, que eu vou falhar, mas o que eu não posso é desistir, entendeu? Se você, tipo assim,
tá difícil, cansou, arrume um outro método, pare, descanse e depois volte. Nunca desista, porque saúde física e saúde mental são duas coisas que a gente não pode desistir na nossa vida. Então, assim, tente, vai fazer uma caminhada, faz um exercício pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, se você conseguir. Eu não gosto de academia, assim, eu acho que se eu voltasse pra academia, teria que ser com personal trainer, uma pessoa que ficasse ali puxando meu pé, porque eu roubo muito nos exercícios, eu não faço exercício direito, eu tava pra me lesionar na academia, então, assim, não gosto, eu só iria se eu fosse com um profissional que fizesse um negocinho certinho ali comigo, né? E que entendesse as minhas dificuldades e que com relação à saúde mental. Também é um processo, gente. Eu trabalho como professora e o estresse é altíssimo. Então, assim, a gente precisa, né, ter momentos de lazer, ter momentos de reflexão, ter momentos de solitude. Eu não tenho filhos e eu amo chegar na minha casa e a minha casa tá um silêncio. Eu tenho a minha cachorrinha, né, que eu considero uma filha. E, assim, se eu não tivesse esse escape da minha casa ser calma, da minha casa ter silêncio, de eu poder chegar e deitar, sabe, sem me preocupar que eu tenho que fazer comida para uma criança ou para o marido, porque eu ainda não moro com meu noivo, a gente ainda não é casado, né? Nós moramos na casa eu moro na minha casa, ele mora na casa dos pais dele. Mas eu tenho certeza que quando a gente casar, eu espero, né, amor? Essa paz continue, sabe? Eu quero muito que essa paz continue. Eu quero que ele possa chegar no trabalho dele e tenha paz dentro de casa, tenha silêncio, ele possa fazer as coisas que ele gosta pra ele relaxar, assim como eu quero pra mim, entendeu? Porque essa é a minha visão de relacionamento, é você estar num lugar onde te traz paz, que é um refúgio pra você sair de todo aquele caos que tá lá fora, que você é obrigado, porque, né, a gente é obrigado a trabalhar. Se alguém gosta aí de ir pro trabalho, CLT, coloca aqui nos comentários. Acho que ninguém gosta, gente. Do jeito que tá hoje em dia, tá complicado, né? Então, assim, o nosso mental, ele precisa desses escapes. Há situações em que você fica num nível de dificuldade mental tão alto que você precisa o quê? Buscar ajuda. Eu ainda não cheguei nesse processo de buscar ajuda de psicólogo, psiquiatra, né? Mas se um dia eu ver necessidade, se eu ver que eu tô realmente assim passando, eu vou procurar. O que eu já procurei foi uma endocrinologista, porque houve uma época em que eu fiquei assim desanimada, eu não queria fazer nada, eu não queria sair para trabalhar, eu só queria chorar, parecia que meu corpo tinha 3 pessoas em cima de mim de tão pesado que eu sentia o meu corpo. Eu não via alegria e ânimo em nada, sabe? Eu tinha um relacionamento na época, mas eu não via alegria naquele relacionamento, eu me sentia sufocada, nem a minha casa não me trazia mais paz. E aí eu pensei, pode ser alguma coisa hormonal, né? Que eu tô chegando perto ali na época eu tinha 36. Tô chegando perto dos 40, então talvez seja isso. Aí eu fui, fiz os exames e deu que a minha testosterona, né, amor? A minha testosterona estava baixa. E aí ela me passou, né, um hormônio. E, gente, não deu 3 semanas, eu já tava ótima, eu já tinha voltado a ser eu, porque eu sou essa pessoa assim, que fala muito, que ri, que brinca, que tá o tempo todo fazendo piada, que não... Assim, sabe? Eu sou muito autoastral. Então, eu tava meio bem, assim, baixa, sabe? Assim, meu autoastral tava no chão. E aí, fazendo essa reposição, eu melhorei e vi que não era uma coisa, assim, de precisar de psicólogo e tudo. Era uma coisa mais hormonal. Mas se um dia eu precisar, gente, eu vou sim. Eu não tenho preconceito. Eu acho que é um profissional como qualquer outro médico, que se você tá com um probleminha com você, no seu corpo, na sua cabeça, você tem que ir no médico, tem que tratar. Então, isso foi uma coisa também que eu conquistei antes de 40, porque eu era a pessoa preconceituosa, que achava que só quem ia em psiquiatra era louco, doido, e eu sei que não é bem assim que funciona, que tem vários outros problemas, situações mentais, que não tem nada a ver com loucura, né? Síndrome do pânico... tem várias outras coisas assim que você, só de fazer acompanhamento, de conversar com a pessoa, de tomar um remédio, você já fica boa, como em qualquer outro tratamento. Então, assim,
eu conquistei isso, essa mentalidade de saber que se eu preciso de ajuda, eu tenho que procurar ajuda. A quinta coisa que eu conquistei com a ajuda do minimalismo antes dos 40 foi crescimento pessoal e profissional. Antes de eu conhecer o minimalismo, eu já era professora, eu já era concursada, né? Eu já trabalhava na área, eu acho que há uns 10, 11 anos por aí. 11 anos já estava já na área que eu atuo, né, como professora. Mas assim, com o minimalismo, eu tive uma nova visão do meu trabalho, né? Antes eu trazia trabalho para casa, eu ficava muito estressada, eu me culpava muito se eu não conseguia, né, fazer algo assim. Com o minimalismo eu comecei a entender que é um conjunto de fatores, que a responsabilidade não é só minha, que eu não preciso me culpar, que eu não devo trazer trabalho para casa, que a minha casa é o meu lar e o trabalho é o trabalho. E aí eu aprendi a me organizar melhor para fazer tudo lá e deixar tudo lá. E é questão de crescimento pessoal. Quando conheci o minimalismo, criei o canal e, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque o canal pra mim é um hobby, é uma alegria, é a coisa assim que me motiva, sabe? Aí eu vou acordar, amanhã eu vou fazer um vídeo e eu quero falar sobre isso. E o canal é uma extensão da minha vida, né, pessoal. Eu mostro aqui a minha rotina, eu tô vários vídeos de vlogs pra mostrar a minha rotina e as pessoas amam o meu estilo de vida, vocês podem ver aí pelos números, né, de inscritos, que é a minha realidade, então assim, eu fico muito feliz em fazer, me traz alegria, me traz paixão de viver, então pra mim isso é crescimento pessoal. E uma outra coisa é que eu consegui uma outra renda, né, com o canal que me propicia realizar meus sonhos, então assim, eu vou viajar com o dinheiro do canal, então foi assim, só sucesso. E pra mim, isso é crescimento pessoal. É eu ter um objetivo, colocar o meu objetivo em prática e conquistar, né? Coisas, sonhos com esse objetivo que eu tive. E claro que não foi sozinha, não foi só eu. Foi com a ajuda da minha família, com a ajuda do meu noivo. Então, assim, eu tô muito feliz em relação a isso e eu só vejo assim crescimento, eu só vejo que vou fazer 40 e vai melhorar ainda mais, vou fazer 50 e vai ser incrível, vai ser muito da hora ter um canal, uma cinquentona falando como é a vida de uma minimalista aos 40 anos, aos 45, aos 50. Então se você ainda não é inscrito no canal e tá a fim de ver esse rolê, se inscreve aí pra assistir os próximos vídeos, aqui tem muito conteúdo legal. Eu prometo pra você que se você for dar uma passeadinha aí no meu canal, você vai achar coisas maravilhosas e você vai querer ficar, eu tenho certeza, porque assim, é um canal muito realista, é um canal simples, autêntico e você vai se encontrar aqui, porque se você clicou nesse vídeo, alguma coisa em comum você tem comigo, ou a idade, ou você quer conquistar alguma coisa, algum sonho, alguma melhoria na sua vida, então esse canal te ajuda a fazer isso, então se inscreve. E a sexta coisa que eu conquistei antes dos 40, com a ajuda do minimalismo, é equilíbrio financeiro. Gente, eu consigo hoje em dia pagar as minhas contas, eu ajudo a minha família, a gente tem um carro, eu tenho a minha casa, eu viajo, então assim, tenho tudo que eu quero. Vocês sabem que a minha casa é tipo assim, teve uma inscrita que falou que a minha casa é pelada, que eu sou exagerada já demais nessa questão do minimalismo, mas não, eu tenho só o essencial que eu preciso, é só o que eu preciso. Se eu precisar só de um copo, é só um copo que eu terei, porque eu não tenho necessidade de ter mais, né? Eu não tenho essa coisa de ter as coisas para impressionar os outros, para que quando os outros chegarem e olharem, ela tem esse... Eu não tô nem aí para isso, o importante é ter o que eu preciso. E aí o meu dinheiro eu faço o quê? Coisas que eu gosto, como viajar, viver uma experiência, entendeu? Então assim, eu conquistei esse pensamento, esse equilíbrio financeiro de usar o meu dinheiro, de conseguir pagar minhas contas, de ter as coisas que são importantes para mim. Isso para mim é equilíbrio financeiro. Assim,
ser milionária deve ser muito legal, mas enquanto eu não sou milionária, eu vivo bem com o que eu tenho, entendeu? E eu não preciso me exceder e gastar com coisas absurdas, porque não é uma coisa que me interessa. O que me interessa é viajar, é me alimentar com coisas que eu gosto, é ver minha família feliz, com saúde, né, tendo condições de ter uma vida digna. Então isso pra mim é o que importa, e eu conquistei isso antes dos 40, eu tô muito feliz. Não vejo a hora de casar pra estar conquistando isso junto com meu noivo, pra gente crescer ainda mais juntos. A sétima coisa que eu conquistei antes dos 40 com o minimalismo foi propósito de vida e gratidão. Antes eu não tinha um propósito de vida, eu não entendia o que eu estava fazendo aqui no mundo. Eu tinha uma visão muito pequena, sabe, de tudo. Eu me boicotava, eu não acreditava que eu conquistaria as coisas que eu sonhava. Às vezes eu imaginava que eu ia conseguir uma coisa, mas a minha mente falava pra mim: vai conseguir nada, é impossível tu fazer isso. E hoje em dia, gente, eu tenho tanto propósito de vida que eu foco no meu objetivo e eu luto até eu conseguir. E eu consigo. E eu sei que eu vou conseguir, porque as coisas só dependem de mim. E antes eu não acreditava que eu conseguia, porque eu não acreditava nem em mim, sabe? Eu tinha essa descrença de que eu não conseguiria fazer as coisas. E depois, com o minimalismo, eu entendi que eu posso conquistar tudo que eu quero. Eu só preciso me organizar, direcionar a minha energia, o meu tempo e o meu dinheiro para o que eu quero, que aí eu conquisto. E a gratidão, né, gente? Porque se você não for grato por tudo, até pelas pequenas coisas, as coisas não evoluem na sua vida. Você não consegue conquistar nada se você não entender quem é que te ajuda, que se você não entender qual ação que você fez, que te fez chegar ao seu objetivo. Então a gente precisa ser grato e reconhecer, né, e agradecer e ajudar essas pessoas que estão ali do teu lado, te impulsionando para o caminho que é um caminho de luz. Então eu conquistei isso e eu era a primeira pessoa que me boicotava, e eu andava com pessoas que me boicotavam, que me levavam mais para baixo, que não me direcionavam para o futuro, que não me queriam ver crescendo. Então isso assim eu eliminei da minha vida depois que eu conheci o minimalismo. Parei de andar na casa de pessoas, de falar com pessoas, porque eu via que não ia me agregar em nada. Parei de frequentar lugares, de consumir álcool, sabe, assim, porque eu sabia que isso não ia fazer eu realizar meus sonhos. Pelo contrário, ia fazer eu retroceder, ficar cada vez mais longe. Então, assim, eu conquistei isso, né? Essa consciência de entender, né, qual é o meu propósito de vida, e a questão da gratidão, saber ser grato pelas conquistas, pelas pessoas boas, pelas situações, pelas vivências que realmente valem a pena. E a oitava conquista foi entender que as coisas mudam, né? Ter flexibilidade, gente, entender que hoje a gente pode estar numa situação e amanhã mudar totalmente, mas isso não pode ser um caos, isso não pode ser uma coisa que vai mudar ali o seu objetivo de vida, sabe? Antes eu era muito abalada por tudo que acontecia, se qualquer mudança, assim, se alguma coisa não desse certo, se houvesse qualquer que fosse a mínima mudança ali na trajetória, eu já ficava estressada, eu já ficava mal, eu já desmoronava tudo. E hoje em dia não, eu entendo que as coisas mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, e que a vida ela é uma constante mudança, e às vezes as mudanças não são ruins. Elas não são pro mal da gente. Às vezes essa mudança é necessária pra gente evoluir, aprender a lidar com as situações, conhecer algo novo. Então eu consegui conquistar isso, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de aceitar a mudança, de aceitar que as pessoas poderiam deixar de, tipo, gostar de mim, ou que do nada o meu sentimento ia mudar. E agora eu me entendo e eu consigo trabalhar, né, através disso com tranquilidade. Mudou, aconteceu isso, vamos ver a melhor forma da gente passar por essa situação, aprender com isso, evoluir e seguir em frente, porque
São coisas da vida e se a gente tá aqui é pra viver e pra passar por essas situações. A número 9 foi ser autêntica. Gente, antes eu era muito de querer imitar os outros. Eu procurava pessoas, mulheres, pra me imitar, porque eu achava que eu só ia conquistar beleza, confiança, se eu fosse igual a alguém. Então eu cortava meu cabelo igual, eu queria me vestir igual, eu queria falar e ter atitudes igual às pessoas, porque eu achava que eu não era interessante. E com o minimalismo eu comecei a me conhecer e a entender que sim, eu era interessante do jeito que eu era, que as pessoas iam gostar de mim, se apaixonar por mim, querer estar perto de mim pelo que eu sou, mesmo com os meus defeitos, mesmo se tipo assim, eu não tiver com cabelo incrível, com a melhor roupa, se eu não tiver um corpo maravilhoso, as pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou, pela minha autenticidade. Eu vejo isso o tempo todo aqui no canal, eu fico impressionada que tem pessoas assim que estão aqui todo vídeo e elogiam e falam que se sente super bem quando meu vídeo sai, que quer estar assistindo tudo, pedem pra mim postar mais vídeos, que gostam muito de mim. E eu era uma pessoa extremamente segura, gente. Eu tinha insegurança com a minha voz, eu tinha insegurança com o meu corpo, porque eu vou fazer 40, mas eu pareço uma menina, assim, meu corpo sou muito magra, eu não sou, assim, linda, maravilhosa, minha pele não é perfeita, meu cabelo não é perfeito, mas mesmo assim, as pessoas gostam muito do que eu sou, porque eu sou autêntica, eu sou isso, eu mostro o que eu sou de verdade, eu mostro meus defeitos, as minhas qualidades, e aí as pessoas são pessoas reais, então eu atraio pessoas reais porque eu sou uma pessoa real. E isso eu conquistei e eu acho assim lindo hoje em dia as minhas características, os meus defeitos, as minhas qualidades, o meu corpo, que era uma coisa assim que na adolescência eu chorava porque todas as meninas já tinham um corpão e eu era assim, o Smiggle. Hã? Eu era um tisguinho, como diz meu noivo, eu era o Smiggle, eu era muito, nossa senhora. Gente, eu tinha muito baixa autoestima, então assim, depois agora, né, chegando perto dos 40, eu me acho uma gatona. Você me acha uma gatona, amor? Então assim, eu consegui, aí eu conquistei isso graças ao minimalismo que fez eu focar em mim e não nos outros, né, que fez eu ver o quanto eu sou importante e tenho as minhas qualidades, sou maravilhosa e posso ser amada pelo que eu sou, sem precisar me enfeitar, me emperequetar e me matar para conquistar as pessoas. Não, as pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou. E a 10ª e última conquista foi relacionamentos saudáveis. Gente, eu tenho uma trajetória de relacionamentos desastrosos. Eu era chamada de dedo podre antigamente. O meu noivo tá aqui. E assim, depois que eu conheci o minimalismo, eu comecei a priorizar. O que você ri? A priorizar estar com pessoas que me tragam paz. A pessoa começou a me trazer problema, começou a, sabe, tirar o equilíbrio da minha vida. Eu destralhava, isso mesmo, amor, fazer o destralhe da pessoa, porque não tem coisa pior, gente, do que você manter pessoas que desequilibram a sua vida, que tiram a sua paz, que lhe machucam, lhe magoam, mentem, lhe traem. É a pior coisa você manter essas pessoas. Façam detox, façam destralhe, sabe? Ao primeiro sinal de coisa ruim, corra, vá embora, pegue suas coisinhas, ó, e vaze, sabe? Porque não vale a pena. Eu conquistei isso e hoje em dia eu só vivo em relacionamentos saudáveis. Eu só vivo perto das pessoas que me amam, que cuidam de mim. Eu amo e cuido delas, entendeu? Eu tô perto de quem quer meu bem. Eu tô perto de pessoas alto astral. Eu não fico perto de gente negativa. Eu tenho um relacionamento muito bom de troca com meu noivo, de respeito,
de diálogo e a gente quer crescer junto. Eu sou a pessoa que mais quero ver ele bem. Eu quero ver ele realizando os sonhos dele, eu quero ver ele lá em cima, sabe? Porque se ele estiver lá em cima, eu vou estar do lado dele lá em cima também. Então, assim, quero pessoas assim. E a mesma coisa ele, sabe? Ele é uma pessoa que me ajuda muito, ele realiza os meus sonhos. Se eu falo que, meu sonho é isso, eu quero muito fazer aquilo, ele, vamos fazer, vamos ver, vamos trabalhar para isso, como é que eu posso te ajudar nisso? Se eu tenho um problema, ele vai lá, se mexe e resolve, sabe? Mesmo que ele não consiga, ele vai tentar até a última gotinha de esperança. Então, assim, é esse tipo de pessoa e de relacionamento que eu quero na minha vida. Uma pessoa que agregue, que queira a minha felicidade, que queira a minha paz, que queira a minha saúde. Então, assim, conquistar relacionamentos saudáveis foi uma coisa que o minimalismo me trouxe, porque ele me deu uma mentalidade de entender que eu não precisava ficar com pessoas que me faziam mal, porque eu achava que eu ia ficar sozinha. Então eu ficava com qualquer coisa, amor. Sério, eu achava que eu não ia encontrar mais ninguém, eu achava que eu precisava, não, eu tenho que aceitar isso, aceitar aquilo, mas eu não preciso aceitar nada. Eu te falei, você não é mais na câmera. Eu não sei. Eu não preciso aceitar menos do que eu mereço, entendeu? E você também não precisa. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, comenta. Um beijão, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Quero mandar um beijo pros meus membros, amo vocês. Eles estão lá aparecendo aqui do ladinho, tá? Tchau!